O Internacional venceu por 2-0 a equipe do São José e assumiu pelo menos temporariamente a vice-liderança do Campeonato Gaúcho. No vestiário, o técnico Mano Menezes elogiou a atuação da equipe e disse que está contente com as dificuldades que a equipe vem apresentando nesse início de temporada. Falou e fez uma análise sobre a escalação novamente colocada em campo, com Pedro Henrique, Wanderson e Alexandre Alemão jogando juntos, e trouxe o problema que existe na equipe quando esses três atuam na mesma equipe. Mano Menezes também falou sobre mercado de transferências. Aliás, a direção do Inter está avançando nesta pauta. Arangues assinou o pré-contrato, assim como Luiz Adriano, e um zagueiro colombiano surge na pauta, já com grandes possibilidades de fechar com o Inter. O destaque da noite, o garoto Luca, que deu uma entrevista emocionada aqui na Zona Mista, falando sobre as dificuldades da sua carreira e também o apoio dos colegas de grupo. Esse é o Diário do Inter KTO de quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta quinta-feira. Vamos começar falando sobre o jogo. Eu já gravei um vídeo aqui trazendo o resumo, o relato da partida, onde o Inter conseguiu uma vitória por 2-0 sem grandes dificuldades contra a equipe do São José. Não foi uma atuação brilhante, mas o Internacional jogou para o gasto e teve duas estrelas brilhando. Pedro Henrique, artilheiro do campeonato, 7 gols no Campeonato Gaúcho. Abriu o placar quando as coisas pareciam não acontecer para o Internacional. E depois, o garoto Luca, 20 anos de idade, aproveitou um cruzamento de Depena e de cabeça ampliou o placar, fazendo 2-0. 2-0 que coloca o Internacional temporariamente na vice-liderança do Campeonato Gaúcho. O terceiro colocado é o Ipiranga, que joga nesta sexta-feira, às 7 horas da noite, contra a equipe do Brasil de Pelotas. Se o Ipiranga não vencer, o Inter segue na vice-liderança do Campeonato Gaúcho até a próxima rodada, pelo menos. Então, uma vitória muito importante do ponto de vista de classificação para o Internacional. Mas eu já quero repercutir as falas coloradas no vestiário e começar pelo técnico Mano Menezes, que iniciou falando sobre o fato de não estar preocupado com o Clássico Grenal, que vem para logo depois da próxima partida, que é contra a equipe do Aimoré. O Mano Menezes disse, inclusive, que dos jogadores pendurados, apenas René levou o terceiro cartão amarelo, o que é uma verdade. Portanto, só o René conseguiu limpar os cartões pensando no Clássico Grenal. E o Mano disse que a preocupação do Internacional está com a classificação para a próxima fase. Não se pensa ainda em Clássico no vestiário do Beira-Rio. Depois do jogo contra o Aimoré, no outro sábado, aí sim vai se começar a pensar e o Inter faz um planejamento, obviamente, pensando no Clássico Grenal. Eu não descarto que os jogadores sejam preservados, talvez contra o Aimoré, se bem que tem uma semana aí de preparação, mas é assunto para o decorrer dos próximos dias, tá? Mano falou também sobre a escalação com 3 atacantes. Wanderson, Pedro Henrique e Alemão jogando juntos novamente. E ao explicar alguns problemas que a equipe do Internacional teve na partida, principalmente uma dificuldade de pressionar a saída de bola, de pressionar o meio-campo do São José e uma dificuldade de criar opções para sair jogando, Mano colocou exatamente na conta da escalação desses 3 jogadores jogando juntos. Na visão do técnico do Internacional, o problema do Inter nestes momentos foi o fato de ter 3 jogadores à frente da linha da bola. Depois, isso foi corrigido com a entrada do Alan Patrick na vaga do Alexandre Alemão. Então já dá para entender o porquê o Mano não gosta de colocar tanto esse time titular. Hoje foi uma opção porque o Alan Patrick vinha desgastado, sentiu desconforto depois da partida contra o Brasil e começou hoje no banco de reservas. O Mano teve uma conversa com ele na tarde desta quinta-feira para colocar o jogador de fora. Mano também falou o seguinte, que prefere e está contente e satisfeito com as dificuldades que o Internacional vem enfrentando nesse início de temporada. De acordo com o treinador do Internacional, ele prefere que as dificuldades apareçam agora, porque se não aguentar a pressão na fase de grupos, imagina na fase classificatória. E Mano disse ainda, olha, é melhor do que começar tudo bem, atropelando os adversários do interior e se iludir, achando que o time está em perfeitas condições.
a gente, sabendo quais são os problemas da equipe, a gente vai corrigindo os problemas da equipe e tendo uma construção de equipe maior. Então o Mano está satisfeito com as dificuldades que o Internacional tem, pelo menos foi isso que ele disse na entrevista coletiva. Vamos para a zona mista, onde Luca, um dos destaques do jogo, entrou muito bem no segundo tempo, fez o segundo gol do Internacional, deu uma emocionada entrevista para os colegas de imprensa. Ele falou sobre as dificuldades, sobre o apoio da família, sobre todos aqueles que o ajudaram a persistir no sonho de ser jogador profissional e chegar no momento de hoje, o primeiro gol dele como profissional, sendo ovacionado por um pequeno público, é verdade, no estádio Beira-Rio, mas tendo a sua primeira grande aparição entre os profissionais do Internacional. O Luca estava bastante emocionado e se mostrou bastante emocionado também com o fato que eu relatei até no relato pós-jogo. O Luca faz o gol, ele vai abraçar os torcedores e todos os jogadores reservas do Internacional, a maioria deles que jogou com o Luca nas categorias de base, atravessaram o gramado para ir lá comemorar com o Luca. O Luca ainda levou o cartão amarelo porque ele abraçou o torcedor e não pode. Ele até disse, eu não sabia que não podia, eu não sabia que levava o cartão amarelo. Obviamente, um momento especial na vida do moleque que vai levar isso para o resto da vida e olha, começa a evoluir no radar do técnico Mano Menezes. O Inter procura centroavantes ainda, mas é bom ter uma opção como o Luca, tendo oportunidades e mais do que isso, tendo o desempenho que ele teve hoje contra a equipe do São José. Falando em mercado, vou dar um F5 aqui nas atualizações de mercado, tá? Inclusive eu gravei um vídeo na tarde desta quinta-feira falando sobre os próximos alvos do Internacional, Cuéllar e também o Ener Valencia. O Inter hoje assinou pré-contrato com o Charles Arangues. Tá? O Arangues será jogador do Internacional, agora isso está definido já contratualmente. A questão é evoluir com o Bayer Leverkusen e há um grande otimismo para que isso aconteça, para que o Arangues já venha agora na metade, ou aliás, antes da metade do ano, antes do fim do contrato dele, para Campeonato Gaúcho, primeira fase da Libertadores da América. Existe uma grande possibilidade de que isso dê certo. Com o Luiz Adriano também. Luiz Adriano deve desembarcar já agora nos próximos dias em Porto Alegre, já assinou pré-contrato com o Internacional. O Inter está acertando com o Antalyaspor a liberação antecipada dele, contrato até o fim do ano com o Luiz Adriano. Hoje surgiu mais um nome no radar e é o nome do zagueiro Nicolás Hernández, colombiano, 25 anos, formado pelo Atlético Nacional de Medellín e que atualmente estava no Atlético Paranaense. O Nicolás Hernández é reserva no Atlético Paranaense, não iria ser utilizado pela comissão técnica do Flávio Turri e por isso a direção do Internacional está investindo nesse jogador para grupo. E o Nicolás Hernández está próximo, inclusive, de fechar com o Internacional. Eu devo trazer mais detalhes sobre essa negociação na sexta-feira. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Quem apostou na vitória do Inter está pagando uma odd baixa, se deu bem. Mas agora, fim de semana, vem mais rodadas do Campeonato Gaúcho, tem o Grêmio enfrentando a equipe do São Luís. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!